Termo de depoimento número 11, que presta Marcelo Baía Odebrecht, aqui presente, e com seus advogados, Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se estes são os seus defensores, e ainda se tu presta esse depoimento de forma espontânea, a partir de acordo de colaboração feito com o Ministério Público Federal com base na Lei 12.850 de 2013. E ainda se tem ciência de que os efeitos da colaboração, do acordo de colaboração, dependem do conteúdo do teu depoimento e dos elementos de corroboração que serão entregues. Sim, somos defensores, estou aqui espontaneamente. Marcelo, por favor, pode esclarecer a respeito do anexo 4.2.4, menino da floresta, direto com menino. Pedido de pagamento para Tião Viana. Esse é um exemplo de como funcionava os usos da plana italiana. Quer dizer, esse eu me lembro bem que o Jorge Viana, com quem eu tinha uma relação, até por conta de que no início ele apoiou muita gente no desenvolvimento do Madeira, nas questões ambientais, tudo. E aí ele pediu um apoio, ele me ligou pedindo, por volta de 2010, um apoio para a candidatura do irmão dele, Tião Viana. Eu fui muito franco com o Jorge, e Jorge, eu não tenho como doar 2 milhões de reais que você está me pedindo para a campanha do governador do Acre. Isso foge de qualquer relativismo nosso interno. Por mais relação que eu tenha com você, não tenho como fazer isso. E aí eu sugeri a ele, olha, agora eu tenho, você sabe, eu tenho um valor que eu acerto do Palocci, entendeu? Então, se você conseguir de Palocci que ele desconte do valor que eu tenho alinhado com ele, tudo bem. Ele foi lá, falou com o Palocci, e o Palocci autorizou que eu descontasse da plana italiana, quer dizer, saiu do débito que eu tinha. Esse, por exemplo, também esse codinome no mar, eu sabia porque estava na planilha que o Beto me apresentava. Tá. Marcelo, um aspecto importante aqui esclarecer tu precisou explicar para ele da existência dessa conta e desse sistema de pagamento, ou ele já sabia disso de antemão? Não, eu só disse para ele o seguinte, Jorge, eu tenho um valor. O PT, o PT sempre tinha o primeiro partido que teve essa questão de muito centralizado, com arrecadação centralizada. PMDB, PSB nunca foi assim. Então eu disse para o Jorge, eu tenho um valor, Marcelo, tenho um valor acertado com que é administrado por Palocci. Então você acerta com ele e desconte dele. Pronto, mas eu não entrei mais no detalhe, só falei isso. Então, na verdade, é aquela história. Eu não entrava em eleição, eu não tinha como doar ou autorizar a doação de 2 milhões para a candidatura do governo do Estado. Não tinha. Mas, se ele descontasse de um valor que era acertado por Palocci, o problema dele. Então, conseguiu, eu descontei. Tá. Tu te recorda de que forma esse valor foi pago? Esse valor teve 500 mil, que foi... Depois na época, eu nem procurei saber. Obviamente que, apesar de eu não saber na época, eu não procurar nem saber, eu sabia que todo valor grande de contribuição, uma grande parte era por fora, porque não tem como o Odebrecht aparecer como doador oficial de 2 milhões para um governador do Acre. Até porque os nossos limites de doação oficial era bem mais baixo. Então, é aquela história, eu não sabia. Então, eu sabia que grande parte disso ia sair por fora. Então, acho que foi dado 500 mil oficial e 1,5 milhão foi pago de Caixa 2. No fundo, esse era um problema que a gente tinha no Brasil todo, porque se criava um círculo vicioso. Eu estimo que 3/4 das campanhas do Brasil, elas eram de Caixa 2. Aí você criava um círculo vicioso que você, às vezes até você gostaria, para facilitar, de doar mais oficial, daria menos problema. Mas e a referência que você cria? Então, imagine, a gente doar 2 milhões de reais para uma candidatura a governador do Acre, imagine quanto sairia
quanto era que era a expectativa para governador de São Paulo. Então, essa questão do uso do Caixa 2 criou um círculo vicioso e que esse círculo vicioso acabava alimentando, porque o Caixa 2 você não tem controle do que vai para a campanha e do que não vai para a campanha. Então, quer dizer, era um processo que tinha que ser rompido. Certo. E o valor, então, remanescente, ele foi pago através da operação Caixa 2 estruturada. foi. Veja bem, é o que eu estou dizendo, não, eu sempre tenho cuidado do seguinte, dizer, nesse caso foi, agora, é importante dizer que a gente tinha várias maneiras de pagar, além de não oficial. Quer dizer, a gente podia usar outros terceiros e depois remunerar os terceiros, mas nesse caso específico foi feito a partir de Caixa 2. Eu acho que os senhores têm algum concreto? Não? Tá bem. Eu dou por encerrado o depoimento número 11.